Como não falar da primeira civilização da humanidade, que foram os primeiros habitantes a colonizarem a Mesopotâmia e também criadores da escrita, do calendário, da roda e até mesmo os criadores da cerveja. Cerveja? Eita coisa boa! Esses são os sumérios, os primeiros povos da humanidade que tinham uma inteligência tão avançada para a época que até hoje grandes historiadores estudam sobre isso. Então bora pro vídeo e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Os primeiros a habitar a Mesopotâmia foram os sumérios. Eles chegaram por volta de 3500 a.C. A região foi ao longo da história bastante disputada por diversas outras civilizações, já que se localizava no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque. A civilização suméria se implantou no local por motivos ainda não decifrados. A hipótese mais aceita é de que, como eram nômades até então, eles tenham passado fome ou carência de água em outras regiões. Os sumérios se organizavam em cidades-estados e não tinham governo centralizado, o que facilitou o domínio dos acádios por volta de 2500 a.C. Eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses e construíam templos com arquitetura bastante avançada chamada de zigurates. Uma curiosidade bacana aqui: existem várias teorias que eles teriam contato com seres divinos, que davam a sabedoria para eles. Por isso eles eram tão inteligentes e tão avançados. Alguns dizem que poderiam ser anjos caídos que ainda existiam na Terra, e outros acreditam que sejam até extraterrestres. Resumindo, os famosos Anunnakis, cuja o significado é aqueles que vieram do céu. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, com 2000 símbolos realizados em argila com instrumentos em formato de concha ou colher. Esses escritos influenciaram até mesmo a Bíblia. Mais uma curiosidade aqui: a língua dos sumérios foi considerada a primeira língua do mundo. Olha só que bacana. E eles também foram os criadores da matemática e até mesmo do calendário. E não podemos esquecer da cervejinha, né? Que, por incrível que pareça, também foi criação dos sumérios. A economia suméria era baseada na agricultura, com plantações de cevada e trigo, e criação de animais como gado, ovelha e cabras. Nas cidades eram feitos artesanatos e cerâmica. As primeiras cidades do mundo são suméricas, cuja as mais importantes são Ur, Uruk, Nippur e Eridu. Só lembrando aqui que a cidade de Ur é onde Abraão nasce. Em breve vamos estar falando da história dele para vocês também. E mais ou menos no ano de 2000 a.C., a cidade de Ur foi saqueada e os acádios se tornaram os mandantes, fundando um império comandado pelo terrível Sargão. E assim como os sumérios, no início, os acádios eram nômades, mas foram se sedentarizando na região central da Mesopotâmia. Como os sumérios não possuíam reinos integrados, os acádios, através de Sargão, constituíram ali o primeiro império do mundo, dominando os anteriores. Também tinham a agricultura no centro da sua economia por causa dos rios, e eles se tornaram herdeiros de diversas invenções dos sumérios, principalmente da escrita e da língua, que difundiram mais do que os primeiros. E assim então, os sumérios perdem a guerra para os acádios e acabam perdendo espaço, né? Os acádios começam a dominar ali a região. Eles ficaram um tempo ali na região da Mesopotâmia, depois eles foram dominados pelos babilônicos. Esse foi então o pequeno resumo dos sumérios, a primeira civilização da humanidade, que até hoje desperta muitas curiosidades para os historiadores, por terem tanta inteligência, com tecnologias que até hoje os pesquisadores tentam entender, de onde eles tiravam tanto conhecimento, principalmente sobre astrologia. E aí, será que seres divinos realmente deram sabedoria para os sumérios?
Deixe aí nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!